Fala, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Eu espero que você aí do outro lado esteja fazendo um dia único hoje, como nenhum outro. E o tema da mentoria de hoje é: adultos não precisam de confirmação. Putz, é isso mesmo que você tá ouvindo. E é o seguinte, o que eu quero dizer com adultos não precisam de confirmação? Eu quero dizer que crianças precisam de confirmação. Uma criança, ela precisa de autoafirmação, ela precisa que outras pessoas afirmem aquilo que ela está falando que ela é. Um homem adulto não precisa que ninguém valide ele não precisa de confirmação externa, ele simplesmente entende aquilo que são os seus valores, ele entende aquilo que ele é e ele simplesmente é, e ele não precisa que ninguém aceite isso, valide isso, nem nada. Essa foi uma das lições mais duras que eu tive que integrar no meu ser quando eu realmente tomei a decisão de crescer e evoluir. Porque existia uma criança interior dentro de mim que buscava incessantemente essa validação externa, buscava incessantemente essa confirmação, a necessidade que o outro confirmasse aquilo que eu estava falando. A necessidade que o outro realmente afirmasse aquilo que eu tava falando. Não, porque a verdade é essa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não é fulano, não é ciclano. Sabe quando você pergunta não é? Você tá buscando ali aquela confirmação no outro. Isso mostra muitas vezes a sua insegurança, mostra a sua falta de confiança e crença em quem você é mesmo. A verdade é que uma criança ainda é um ser. Quem fala muito sobre isso é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele já comentou algumas coisas sobre isso, inclusive, eu lembro que a primeira vez que eu escutei ele falando isso, nossa, me pegou muito forte no meu coração. E realmente eu comecei a me auto-observar e comecei a perceber que era verdade, que eu realmente buscava isso, eu realmente esperava essa autoconfirmação e eu queria uma aprovação das outras pessoas. Então é muito difícil, eu não vou mentir, pelo menos pra mim foi difícil quebrar isso e realmente seguir de acordo com o que eu acredito, independente do que outras pessoas vão pensar. Existem pessoas que são muito importantes na minha vida e simplesmente eu falo: olha, eu não preciso que você aprove, eu tô falando que a partir desse momento é isso que eu vou fazer, é isso que eu acredito e eu não preciso de aprovação de ninguém, não preciso de validação de ninguém e tá tudo certo e é isso. É muito difícil mesmo, principalmente quando você tem, por exemplo, um familiar, talvez um cônjuge, em que você espera essa aprovação. Então, vai chegar um ponto da sua vida que, cara, ou você vira adulto, ou você vai ser uma criança eternamente. Ou você entende que é o que você está falando e acabou. Se você está falando que você é alguma coisa, por que você espera uma validação de alguém? Por exemplo, se você está falando, não, porque eu sou isso, isso e aquilo, ou eu estou tal e tal coisa. Acabou. Simples assim. Agora, quando você fala, por exemplo, não, porque eu sou uma pessoa divertida, né? Ou seja, você está esperando uma confirmação de uma outra pessoa. Não, porque eu sou isso, né? Não, porque eu sou aquilo, né? Você fica esperando essa confirmação. Você é um ser ainda que é um ser que não está concreto, é um ser que ainda está meio molenga, não tem base ainda, precisa de construção, entende? E essa construção vem de você mesmo. É entender que é você que define quem você é, não são as outras pessoas. Então, se você faz uma pergunta dessa e a pessoa responde de forma negativa, ou seja, nossa, eu sou muito divertido, né? E aí a pessoa fala, eu não acho não. Pronto, quebrou você no meio, agora você não se acha mais divertido. Mas a verdade é que pessoas vão ter opiniões diferentes sobre você. Cada um vai ter uma perspectiva, por exemplo, sobre o Alan. Cada pessoa vai ter uma percepção do Alan, mas nenhuma dessas pessoas vai entender a realidade de fato de quem sou eu. Entende? Cada pessoa vai ter uma pequena visão de você, uma pequena percepção. Por mais que você tenha uma pessoa que passa a maior parte do tempo com você, ainda assim ela não é você, ela não vai te entender ou ter a visão concreta de quem é você. Então, depender de opinião externa ou pelo menos criar essa expectativa, esperar essa opinião externa, é uma prova de que você precisa amadurecer muito ainda, muito mesmo. E é como eu disse, não é fácil, não é fácil. Principalmente quando a sua criança interior tá gritando aí dentro. Cara, é difícil.
O negócio é complicado. Você vai ter que muitas vezes eh, fazer as coisas mesmo tendo todo mundo contra você, mesmo tendo. Às vezes não é nem contra, às vezes é falta de apoio. As pessoas não vão te apoiar, vão falar um milhão de coisas e você vai falar, cara, tá tudo bem, eu não preciso disso. A maior. Acho que uma das maiores sensações de libertação na minha vida foi quando eu entendi que eu não dependo de nada do mundo externo. Nada, 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 nada. Eu não dependo de dinheiro, eu não dependo de pessoas, eu não dependo de opinião, eu não dependo de validação, eu não dependo de nada disso. É claro que eu amo as pessoas da minha vida, eu amo dinheiro e eu amo a opinião de pessoas que eu amo. Mas não significa que eu dependa disso. E isso já aconteceu inúmeras vezes, com a minha própria namorada, inclusive. Coisas que ela não apoia que eu faço, eu falo, cara, eu entendo. Só que eu não dependo do seu apoio, então eu vou fazer do mesmo jeito, porque isso é o que eu acredito. E lá na frente você vai entender ou não, mas de qualquer forma, eu tô fazendo isso por esses motivos. Se você consegue entender ou não, enfim, aí é com você, mas isso não muda o fato de que eu vou continuar fazendo isso porque é o que eu acredito. Essa foi uma das coisas mais difíceis que já saíram da minha boca, mas foi uma das coisas mais libertadoras também. Entender que eu não dependo de absolutamente nada nesse mundo, nem você. A maior libertação é quando você entender que você não depende do salário do seu trabalho, você não depende das pessoas. Ah, mas e aí, cara, como que eu vou pagar minhas contas? Que contas? Essas contas não estavam aí há um tempo atrás, apareceram do nada, já já some de novo. E se ficar aí também, quem liga, quem se importa? Tudo pode mudar. Se você ficar sem trabalho, você só vai ficar sem trabalho, não vai ficar sem vida, você entende? A vida está fluindo em você. Só que o fato de você achar que você é dependente de alguém ou de algum trabalho ou de alguma coisa, trava você a sua vida toda. Então tá na hora de amadurecer, tá na hora de entender que você não depende de nada, absolutamente nada disso. Tá na hora de você tomar decisões arriscadas, mas que vão te levar para onde a sua alma tá pedindo e clamando que você vá para esse lugar. Se não, você vai ficar travado pro resto da vida. Você vai se tornar uma pessoa velha, amargurada. E de verdade, eu espero que se você esteja assistindo esse vídeo, você não se torne essa pessoa. Eu espero que você realmente se torne uma pessoa é, feliz. E não, e assim, feliz com você mesma, sabe? Feliz porque você aprendeu a falar não. Uma pessoa que amadureceu, ela sabe falar não. Isso é uma coisa muito poderosa. E quando você entende que muitas vezes, quando você fala um sim para uma outra pessoa, você pode estar falando um não para você mesmo, nossa, aí é complicado. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas faz isso. A maior parte das pessoas fala um sim pro outro, sendo que esse sim significa um não para você mesmo. Você tem que aprender ao seguinte: quando isso acontecer, você precisa dizer um não para outra pessoa para dizer um sim para você mesmo. Nesse momento, a sua alma vai gritar de orgulho de você. E uma atitude dessa te coloca cada vez mais próxima do seu real propósito aqui na Terra. Cada vez mais próxima do que você realmente precisa fazer. Deixa eu desligar aqui que estavam me ligando. Então, são N pontos para você se tornar realmente uma pessoa adulta. É claro que não se baseia só nisso. São muitos e muitos pontos, mas basicamente uma pessoa adulta não precisa de confirmação. Uma pessoa adulta simplesmente vai lá e faz, porque um adulto sabe o que precisa ser feito e acabou. Não importa a opinião dos outros. Se você é adulto e você desenvolveu a sua inteligência, o seu discernimento, na sua sabedoria, se você conseguiu acessar essa sabedoria, você tá aí para tomar as decisões e não os outros. Se você é o adulto, então as pessoas estão confiando em você. Agora, imagina você adulto tomando uma decisão e chega uma criança do seu lado e fala: "Não, não faz isso. Por favor". O que é essa criança? Ela tá com medo. Mas você, como adulto, vai deixar de fazer, sendo que você sabe que esse é o caminho e é isso que você tem que fazer? Claro que não. Você conforta a criança. Você fala: "Criança, calma. Vem cá, fica junto comigo. Vai passar, a gente vai dar conta. Vamos lá, você vai aprender, vai ser importante. Fecha o olho se você tiver com medo". Fica, enfim, você vai confortar a criança. Só que muitas vezes o que acontece? Essa criança não é uma criança de idade. Às vezes é uma criança de 30, 40, 50 anos que está junto com você. E aí você quer fazer as coisas e essa criança é interior.
você está ativando a criança interior de outras pessoas. E o medo delas está falando pra você, ei, não vai, não faz isso. Ei, por favor, não faz isso, não faz isso. Você entende? Quando no fundo você é o adulto. Você desenvolveu isso aqui, ó. Sua inteligência, seu conhecimento, sua sabedoria, discernimento. Cara, discernimento. Desenvolver discernimento, saber discernir, não é pra qualquer pessoa. E muitas vezes você sabe o que precisa ser feito e você não faz. Por quê? A criança lá falou que não. E aí, como você, por mais que você desenvolveu esse discernimento, você ainda é imaturo. Você ainda tem também a sua criança interior mal desenvolvida. E aí você faz o quê? Você cede. E quando você cede, acabou. Nesse momento você se distancia do seu propósito, nesse momento você se distancia de você mesmo. Afinal de contas, o seu propósito é se encontrar com você mesmo. Então, entenda isso. Entenda que muitas vezes se o outro tá falando um não pra você, se o outro não te apoia, não é sobre você, é sobre ele ou ela. É sobre os medos das outras pessoas. Não tem nada a ver com você. Faça o que precisa ser feito, faça aquilo que você acredita, independente do que esteja acontecendo. As pessoas vão entender lá na frente. Se o que você tem no seu coração, se o caminho que você está olhando, se você sente aquilo, se você sabe, se você é claro, se você tem uma visão, se você tem clareza, acabou, velho. Quem precisa entender é você. Se Deus mostrou algo pra você, se Deus colocou algo no seu coração, foi no seu coração. É pra você ver. Se fosse pros outros verem também, ele tinha colocado no dos outros, mas ele quis mostrar só pra você. Então tenha fé e vá. Os outros, a maior parte das pessoas é do tipo de ver pra crer. Infelizmente, quem realmente alcança patamares extraordinários é quem é do tipo de crer pra ver. E acabou, velho. É assim que funciona. Pode pegar todas as pessoas que alcançam esses lugares. Nenhuma delas viu pra crer. Todas tiveram que crer primeiro. E as pessoas do ver pra crer, elas vão ver, mas não na vida delas. Elas vão ver no resultado da vida dos outros. Aí elas vão querer fazer, só que aí já vai ser tarde demais. Jamais elas vão alcançar o mesmo resultado. Não tem como. Então, assim, pega isso aqui que eu tô te falando e, cara, se transforma. Se transforma de verdade. Deixa de ser bobinho, deixa de ser bobo. Começa a tomar decisões que vão impactar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas que estão à sua volta. Começa a tomar essas decisões porque vai ficar mais fácil para você tomar a decisão. Porque muitas vezes quando você faz algo pensando só em você mesmo e outras pessoas não te apoiam, cara, os motivos às vezes... não é que não é motivo suficiente, mas se o motivo for egoísta demais, nem Deus vai te apoiar muito nisso, sabe? Agora, se o que você estiver pensando, você sabe que isso vai beneficiar a sua família, vai beneficiar seus amigos, pode beneficiar pessoas que às vezes você nem conhece ainda, mas você sabe que vai beneficiar tanta gente, foda-se. Mano, se alguém falar, eu não te apoio, você fala, cara, eu sei que isso aqui vai ser tão bom, que eu vou estourar e vai beneficiar a vida de muita gente, então eu não preciso da sua validação, eu não preciso da sua opinião, eu não preciso que você me aprove ou aprove o que eu tô fazendo. Eu não preciso de nada, mano. Eu preciso que você saiba o que eu preciso que você faça. Eu preciso que você cuide da sua vida. Que da minha cuido eu. Deus não te deu uma vida, então cuida dela. Que eu tô cuidando da minha. É assim que você lida com algumas pessoas. Entende? Não precisa falar assim com todo mundo, mas a verdade é que se for inconveniente demais, é assim que você tem que ligar. Então... faça isso. Coloque no seu coração essas coisas. Entenda quem vai ser beneficiado com isso. Quantas pessoas. Até quanto tempo. Por quanto tempo pessoas vão ser beneficiadas pelo que você está querendo fazer. Quantas gerações, às vezes, da sua família seriam beneficiadas com o que você quer fazer. Se faça essas perguntas. E aí você vai ter mais motivos para não precisar da aprovação de criança. Que é isso que as outras pessoas são. Crianças. Não de idade, mas... de emoção, crianças emocionais, crianças mentais muitas vezes. Então é isso. Olha, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido pra você. Eu vim aqui de coração pra liberar essa palavra de cura pra sua vida. Eu espero que tudo que eu tenha falado
de alguma forma tenha ressoado com a sua pessoa, com o seu coração, com a sua mente, com o seu espírito, com a sua alma. E tá na hora de virar adulto, tá na hora de deixar de ser criança, tá na hora de tomar decisão. Decisão é decisão, você não precisa de aprovação de ninguém. Eu decidi, tá decidido e acabou. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu acho que você não deveria fazer. E aí, eu com isso, vai cuidar da sua vida, eu vou fazer. Aí, o que vai acontecer? O fato de você fazer vai liberar algo na outra pessoa. Porque às vezes a pessoa que tá falando pra você não fazer é uma pessoa que queria estar fazendo o que você tá fazendo. Só que ela não tem coragem. A pessoa, ela não tem coragem, cara. Ela não tem coragem. E ela vai ficar te olhando e aquilo vai impactar a vida dela. Ela vai pensar, meu Deus, ele tá fazendo mesmo. E vai ver você caminhando. E às vezes isso vai ser um incentivo para essa pessoa que antes estava com medo e não estava te apoiando, começar a fazer também. E aí nesse momento não fique chateado com ela. Se você vê pessoas que não te apoiam e depois pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, entenda, você foi uma libertação na vida dela. Às vezes se você não tivesse feito, ela não teria feito fazendo também. Então seja grato. Beleza? É isso. Estamos juntos e até a próxima. Amo vocês. Um beijo no coração.